Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso de número 11, e eu pediria que você lesse atentamente essa porção da palavra, para que possamos juntos usufruir o máximo possível daquilo que eu tenho plena convicção no meu coração, que o Espírito Santo preparou para nós hoje à noite. Diz assim o texto: em dia subsequente, ou no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Lemos até aqui, vamos orar mais uma vez. Você poderia fechar seus olhos, curvar sua cabeça e falar com Deus, dizendo: Senhor, fala comigo hoje à noite, aumente o seu nível de expectativa para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Pai eterno, graças te damos por esse tempo, por este lugar, por essa hora bendita, lugar onde nós podemos nos reunir para levantar as nossas mãos e falar do teu poder, das tuas maravilhas, trazer os nossos pedidos diante deste altar, trazer as nossas súplicas, as nossas petições, diante de um Deus que sabemos que não somente ouve, mas atende o clamor do necessitado. A tua palavra diz que a esperança do aflito não ficará esquecida para sempre. Nós sabemos de que neste lugar encontraremos resposta para os dilemas da nossa alma. É por isso que paramos agora, em meio a tanta agitação na nossa vida, tantas preocupações, a tantos afazeres. Paramos alguns minutos aos teus pés para ouvir a tua voz. Fala conosco. A tua voz que tem o poder de muitas águas, a tua voz que tem o poder de trazer à existência o que não existe, a tua voz que tem o poder de gerar algo em meio ao caos da nossa existência. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. E que esta noite seja uma noite de libertação, de cura, de salvação, de novos começos para milhares de pessoas, não só aquelas que aqui se encontram, mas tantas outras que nos acompanham através das redes sociais. Fala com estes também. Visita-nos, Senhor, para que ao final desse tempo juntos possamos fazer a mesma coisa que o texto termina dizendo: Deus nos visitou, Deus visitou o seu povo. Assim oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Assente-se, por favor. Algumas situações e tragédias impactam a vida de pessoas de uma maneira avassaladora. Algumas situações e noticiários, e hoje você deve estar acompanhando aquilo que está acontecendo no extremo norte do nosso país, quanto ao embate político entre a Venezuela e o Brasil, quanto à chegada de socorro, de ajuda humanitária. É um país que se diz autossuficiente, mas o mundo tem observado, e aqui não é lugar para a gente ficar colocando percepções e nem posições políticas, mas apenas para dizer o que está acontecendo: fome, caos, miséria, e o mundo tem procurado de alguma forma levar ajuda, e as fronteiras foram fechadas com a Colômbia, com o Brasil, tiros, pedras, crises, pessoas sofrendo. Essa é um pouco da realidade da vida de milhares de pessoas. Mas ao invés de apenas nos preocupar com a situação de um extremo norte do país, é importante nós nos preocuparmos também com as situações que acontecem ao nosso redor.
Algumas delas acontecem até mesmo dentro de casa. E de uma forma ainda mais íntima acontecem dentro de nós. Há crises que acontecem não só no noticiário em que você lê todos os dias. Há crises que acontecem dentro das quatro paredes nas quais nós habitamos. Há crises que vêm e assolam a vida de uma pessoa de uma forma intensa, absurda. A história de hoje à noite é a história de uma mulher que se viu invadida por uma série de tragédias. Ela tem o seu perfil identificado não pelo seu nome, mas por aquilo que ela já havia sofrido até aqui. Há algumas situações na nossa vida que nos rotulam. Ficamos rotulados por aquilo que perdemos, pelos nossos sofrimentos, por uma etapa na nossa vida, por uma frustração. Essa mulher era conhecida como uma viúva. A história a apresenta assim. Não sabemos o seu nome, nem sequer sabemos quanto tempo ela estava nesse estado, mas o seu estado de viuvez a rotula nas Escrituras. Ela é identificada exatamente assim, uma viúva. Ela havia perdido seu marido e dentro da estrutura familiar, a função do homem era muito mais do que apenas ser o chefe da casa, mas o provedor, porque dentro da cultura era o homem como aquele que trazia o alimento e punha sobre a mesa, e aquele que saía, e dentro de uma cultura extremamente de força braçal, ele trazia para dentro de casa não só o aconchego dos braços de um marido, mas também o conforto de ter algo para se comer sobre a mesa. Uma tragédia acontece, nós não sabemos detalhes, até porque detalhes em tragédias não mudam tragédias. Tem gente querendo saber a explicação de como é que pegou fogo no CT do Flamengo, por onde começou, não vai mudar nada. Tem gente querendo saber como é que foi que a barragem de Brumadinho rompeu, em que momento, e tudo não vai mudar nada, porque há alguns detalhes que não mudam a tragédia. A tragédia, quando chegou, chegou. As lutas vêm, as crises chegam, e tem muita gente querendo explicar o inexplicável, como se explicasse o porquê do problema fosse diminuir o impacto do problema. Nós não sabemos do que esse homem morreu. Não sabemos se foi uma morte súbita, não sabemos se foi uma morte por enfermidade, não sabemos se foi uma morte por acidente. O que sabemos é que em algum momento da jornada, ela fica viúva, um vazio dentro de casa. Não bastasse a viuvez, recai sobre os ombros dela a responsabilidade de criar um filho. Criar um filho não é fácil, dá trabalho, é caro. Hoje em dia, criar filho, a despesa alta. E agora ela se vê com a responsabilidade sobre os seus ombros de dar educação, valores, comida, por roupa, sobre a vida daquilo que era o que lhe havia sobrado para chamar de família. Seu único filho, filho único. Ela deve ter colocado toda a paixão, todo o amor, todo o carinho, por conta da fragilidade da sua perda, dentro dessa relação de duas pessoas. Duas pessoas. Vivia para o filho, cuidando dele. E o menino, dentro também da estrutura cultural, e é importante que você entenda os detalhes relacionados à cultura da época, para você entender a profundidade daquilo que está acontecendo no texto que nós acabamos de ler. Ele também não apenas se transforma num único membro da família, mas sobre ele, como sendo o único filho e, acima de tudo, homem, recai a responsabilidade de ser o arrimo da sua casa. Ele é o arrimo de casa. Toda a expectativa quanto ao futuro é colocada sobre ele. Tudo aquilo que essa mulher esperava quanto a viver uma nova fase, uma nova expectativa, um novo momento, isso vai passar. O tempo da viuvez, o tempo do luto, o meu menino está crescendo, o meu menino vai trazer um tempo novo para a nossa casa. O nosso menino, ele vai trazer um pouco de alegria, de honra para a família. Mas algo acontece. De novo, a morte bate à porta. Agora de uma forma
devastadora. Tudo que ela tinha, ela perde. Ela tinha o marido, ela perde. Sobrou-lhe o filho, de repente também não temos detalhes sobre o que aconteceu. Sabemos de que ele era um jovem, porque essa é a maneira com que Jesus se dirige a ele no momento da sua ressurreição. Jesus o chama de jovem. Talvez no final da sua adolescência, início da sua juventude, quem sabe no início dos seus 20 anos, cheio de vigor, cheio de vitalidade. O que aconteceu? Não sei. Uma tragédia, uma enfermidade, um problema, uma doença congênita. Aqui você encontra espaço suficiente para conjectar inúmeras hipóteses, mas nada disso muda a narrativa do texto. A narrativa é de um cortejo fúnebre. Mas muito mais do que sepultando mais uma vez alguém da sua família, essa mulher sepultava o seu futuro, as suas esperanças, todas as suas expectativas. Parte dela havia sido depositada numa cova, na figura do seu marido, e agora, se sobrasse ou houvesse algum fio de esperança, estava indo embora também. E um cortejo. A comoção na cidade é grande. Preste atenção e aprenda a ler a Bíblia com a curiosidade de encontrar detalhes. A comoção na cidade era grande porque uma multidão acompanha o cortejo. A dor dessa mulher, o sofrimento da perda do seu único filho, talvez o conhecer da luta dela para criar seu único filho, a maneira como ela enfrentou a perda do seu marido com coragem. Essa cidade vê e se compadece de uma mulher que está indo sepultar qualquer esperança de um futuro melhor. Até porque, lembre-se dos detalhes relacionados à cultura da época, sobre a ótica da lei, ela se transformaria agora numa pedinte. Ela viveria de restos. Havia uma lei estabelecida ainda na época de Moisés, é uma lei mosaica, de que as viúvas e os órfãos viveriam de rebuscar o que sobrava da colheita. Isso quer dizer, a palavra rebuscar é uma maneira bonita de se dizer catar o que sobra. Ela estava fadada a viver de resto. O que sobrasse viria para ela. O que restasse, o que ninguém queria, depois da colheita, ao se colher algumas coisas, o que ficasse pelo chão, é isso que a lei dizia, o que ficasse pelo chão, ela pegava. Ela não pegava algo que estava sendo cuidado, tratado, ela pegava o que restava. Ela sabia que o futuro dela não seria o dos mais felizes. Há dias assim, há momentos assim, há histórias assim. A história dessa mulher nos é trazida nessa porção das Escrituras, mas histórias como essa se repetem de uma forma mais rotineira do que imaginamos. Elas não estão registradas nas páginas das Escrituras, mas elas são escritas todos os dias por aí, nas ruas das grandes e das pequenas cidades. Gente que enquanto estamos aqui nós não sabemos, estão vivendo o caos mais dramático da sua vida. Eu não estou falando sobre a perda de alguém, porque você pode chegar numa situação onde você não vê esperança nenhuma de futuro, estando com todo mundo perto. Há algumas perdas que não são apenas relacionadas a uma pessoa. Perde-se muitas coisas. E a história começa, dias de desespero. O luto dentro da história era um luto rápido, enterrava-se os seus mortos com muita rapidez. Até porque dentro da cultura e da lei da época, tocar no morto era impureza. Morria-se e sepultava-se logo.
Pegava-se a pessoa, e não havia, como em algumas culturas, como a dos egípcios, e mesmo dentro da cultura egípcia, embalsamar um corpo era dispendioso, caríssimo, apenas para aqueles que estavam um pouquinho mais abastados, como é ainda hoje. Se você quiser preparar o corpo de alguém para esperar uma família ou um parente que vem de fora, gasta-se uma fortuna. Tudo que você quiser saber sobre sepultamento, pergunta para o pastor André, ele sabe tudo. Sepultava-se rápido. Provavelmente, esse moço teria morrido no dia anterior. Como é que nós sabemos que os sepultamentos eram rápidos? João capítulo 11 traz a história de Lázaro. Depois de morto, 4 dias depois, ele já está onde? Sepultado. E a sua irmã diz que ele já cheirava mal. Não havia-se técnicas de embalsamento. Colocava-se alguns ungüentos, alguns bálsamos, como as mulheres e Maria foi fazer ao levar alguns perfumes para o corpo de Jesus, mas isso era só para quem tinha muita plata. Quem não tinha, era do jeito que estava, enrolava, enfaixava e enterrava. Provavelmente a história que nós estamos falando é de 2 dias. E é por isso que o texto começa de uma maneira bastante interessante pela informação que ele traz. Olha como começa o texto no verso de número 11. É importante que você caminhe comigo, por favor. Olha o que o texto diz. Em dia subsequente. No dia seguinte. O que o texto começa a nos dizer e o que a história começa a nos apresentar, nos desenrolar dos fatos, é exatamente essa informação. Há sempre um amanhã de Deus à nossa espera. Há sempre um dia novo. É por isso que as Escrituras Sagradas nos trazem o versículo que é célebre e conhecido por muitos, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma manhã de possibilidades. Aquela mulher dentro de um cortejo, cercado por uma multidão, pensando naquilo que viria a ser a sua história, o seu futuro, jamais imaginaria de que no dia em que ela estava vivendo o mais difícil de todos os dias, era o dia onde a graça e o favor de Deus a encontrariam. É por isso que nós temos que sempre caminhar com essa expectativa de que a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, algo de sobrenatural vai acontecer. Deus é assim, Deus nos surpreende. Às vezes você teve um dia ruim, no outro dia, o dia melhora. Eu não sei se você já viveu dentro dessa realidade. Nada melhor do que para um dia ruim, do que uma boa noite de sono. Acordar na expectativa daquilo que as Escrituras afirmam, de que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Em dia subsequente, no dia seguinte, Jesus não estava ali em Naim. E Naim, dentro da cultura geográfica, ela é tida como uma cidade agradável. O nome Naim, no seu original, está mais relacionado a uma propriedade relacionada a lugar de delícias. No lugar de delícias, morte. No lugar agradável, dor. Mas no dia subsequente, algo acontece. O texto diz que uma numerosa multidão acompanhava Jesus. Jesus já vivia agora quase que no ápice da sua celebridade ministerial. O que ele havia realizado e feito até aqui havia gerado o interesse e a curiosidade de dezenas, centenas e milhares de pessoas. Era impossível ele chegar a algum lugar sem estar cercado por uma multidão. E o texto diz de que no dia anterior, no dia da morte desse menino, muito propriamente, ele cura o servo de um centurião. E no dia seguinte, ele está vindo da região de Cafarnaum, que era o seu quartel-general. O texto começa assim, entenda a posição geográfica. O texto do capítulo 7, versículo 1, diz que Jesus estava em Cafarnaum,
Ele cura o servo de um centurião em Cafarnaum e desce. A geografia diz que mais ou menos cerca de 20 a 25 quilômetros de distância entre Cafarnaum e a cidade de Naim. Jesus está se aproximando. E ao aproximar-se da cidade, eu gosto dessa palavra, como se aproximasse. Você sabia que Jesus se aproxima de nós nas nossas horas mais difíceis? Nos nossos momentos mais difíceis, Jesus se aproxima. Ele sabe quando nós mais precisamos. Se tem uma coisa que eu e você precisamos saber, é de que não há coincidências. Nada acontece por coincidências quando está relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Nada é por acaso. Nada simplesmente é fruto do destino. Cruzamos por aí, encontramos sem querer. Jesus sempre vem na hora que nós mais precisamos. Na hora da dor mais profunda, na hora da perda mais intensa, Jesus se aproxima. É por isso que hoje à noite eu quero que você saiba disso. Quem sabe você está vivendo dias difíceis, mas saiba de uma promessa: Ele se aproxima. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Quando nós precisamos, Ele vem. Quando nós invocamos o seu nome, a sua presença é real. É por isso que quando a dor se torna intensa, saiba, Jesus se aproxima. O texto começa exatamente com esses detalhes. É o dia seguinte. Uma mulher desce para sepultar o seu filho com uma multidão. Mas o verso de número 12 diz que como se aproximasse da porta, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Jesus sempre vem mais perto. Jesus sempre se aproxima. Eu sei que às vezes nós ficamos dentro de um estado de dificuldade tão intensa, que chegamos a perguntar: Deus me abandonou? Será que eu estou sozinho? Será que o meu futuro é viver perdas? Porque de tanto se perder, a gente começa a acreditar que não nasceu para ganhar. Eu conheço gente que quando vai brincar de sorteio de alguma coisa, usa a seguinte expressão: nem adianta eu participar. Eu nunca ganhei nada. Nada, nunca ganhei nada. Eu não ganhei nem para o ímpar. Nunca ganhei sorteio de nada. Mas preenche, não quer preencher para participar de um sorteio. Muitas lojas usam desses artífices para poder atrair os seus clientes. E diz assim: você não quer preencher aqui, porque o que ele está interessado é nos seus dados. Quer saber o seu e-mail, quer saber o seu telefone, para poder mandar promoção. Abre o olho, hein? Aí diz assim: você não quer participar de uma promoção? Nós estamos sorteando. Mas pode ser o que for. Estamos sorteando um chaveiro sem argola. Você diz: não vou nem preencher. Eu não vou nem participar, porque eu nunca ganhei nada na vida. Quando a gente está falando de sorteio de loja, é fácil brincar. Mas eu conheço gente que já sofreu tanto, que começou a acreditar que nunca vai ser feliz. Eu conheço gente que já viveu tanta dor, que acha que nunca vai poder sorrir. Ele se aproxima. Nessas horas Jesus vem. Ele vem. Jesus é o amigo certo na hora incerta. Quando todos nos deixam, Ele chega. Quando o mundo cai ao meu redor, tem uma música que parece que do Livros para Adorar, que é assim: quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Tem acho que é um poema, pelo menos eu acho que diz que tem uma pessoa que sempre olhava 4 pegadas na areia. Já ouviu esse poema? Pegadas na areia, eu acho que chama. Pegadas na areia. E tem 4 pegadas na caminhada. E de repente, no momento da caminhada, onde ela se torna árdua, difícil, ela pergunta dizendo: está vendo, Deus?
Na minha hora mais difícil, eu só vejo duas pegadas, o Senhor me abandonou. Aí o poeta diz: não, eu te peguei no colo, foi eu que te carreguei. Jesus sempre vem, Ele sempre vem, Ele sempre vem. Eu quero te dizer hoje à noite, Ele vem. No meio da sua luta, no meio da sua crise, Ele vem, Ele se aproxima. Há um dia novo. A presença de Jesus sempre produz um dia novo. Há uma manhã de possibilidades à sua espera, porque Jesus se aproxima de você. Há um conflito de situações. Aquela mulher desesperada, desconsolada, pensando de como seria o seu futuro de miséria, dor, escolhas mal feitas, pecados que destruíram. Eu não sei qual é o seu caso, mas há muitos que dizem: não há nada para mim para amanhã, eu não posso esperar mais nada. Tudo que eu tinha de bom foi levado embora. Tudo que eu achava que valia alguma coisa foi tomado de mim. Você já se sentiu assim? Você conhece alguém assim? Que diz: tudo que eu tinha, tudo que eu valorizava, tudo aquilo que tinha importância para mim foi tirado de mim. O texto diz que essa mulher desesperada, Jesus vem na sua direção. E olha como o texto diz, verso de número 13, por favor. O texto diz que vendo-a. Você sabia que Jesus vê a sua dor? Você sabia que Jesus conhece as lágrimas que ninguém enxerga? Jesus enxerga por detrás de uma boa maquiagem, de um cabelo bem feito, de uma roupa engomada. Jesus conhece o coração. Jesus olha aquela mulher e, ao contrário daquilo que todos veem, porque o que vem é uma mulher possivelmente envolta num tecido escuro, com a sua cabeça coberta, com seus olhos molhados, e a cena é exatamente a mesma para todo mundo. O que nós precisamos saber é que Jesus vê o que ninguém consegue ver. Jesus vê o coração, Ele conhece o coração, Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dor. Ele conhece a luta da sua casa, Ele conhece a situação do seu casamento, Ele conhece as crises que você enfrenta, Ele conhece as enfermidades que você está lutando contra. Ele vê. Jesus viu. Jesus tem o poder de enxergar em nós as nossas maiores necessidades. Ele viu. E chegando perto dela, eu gosto dessa expressão. O texto diz que Ele a vê e Ele se compadece. Compadecer é se identificar com o sofrimento de alguém. É você olhar dizendo: eu sei o que você está sentindo. Jesus sabe o quanto nós sofremos. E o que esse texto me traz de esperança é de que Ele não somente se identifica, mas Ele interfere. Jesus sempre interfere na vida de alguém que sofre. Não é apenas uma palavra de ânimo, não um tapinha nas costas. Eu sei como você está se sentindo. Sabe nada. Você já ouviu alguém dizer para você, dizendo: olha, eu posso imaginar o que você está sofrendo? Não sabe. Há algumas perdas, algumas dores que ninguém sabe, só Deus sabe. Ele sabe. Ele vê a mulher, Ele se compadece dela, e Ele vem com uma palavra de esperança. Olha o que Ele diz para ela: não chores. Se tem algo que Jesus é especialista em fazer, é limpar as nossas lágrimas. Jesus sabe mudar o estado de espírito de uma pessoa. Não chores. Como assim, Deus? Como não chorar? É como você, e às vezes com os nossos filhos, nós usamos de uma posição paternalista, um tanto enfática. Engole esse choro. Engolir choro, gente. Eu tive que engolir muitos. Muito. Você engole esse choro, menino.
E engolir choro não é fácil. Parece que ele desce quadrado. Engole o choro. Como não chorar? Como não chorar no pior dia da sua vida até aqui? Como não chorar se vai tudo errado? Como não chorar? Parece uma colocação completamente fora da realidade. Você já percebeu que às vezes Deus fala conosco e o que Ele fala é completamente fora da realidade? Não chora. Ô Deus, Jesus Cristo, um detalhe, não sei se o senhor percebeu. Só vai que o senhor está preocupado, muita gente ao redor, muita multidão. Eu não sei se o senhor notou. Eu estou sepultando meu filho. Não sei se o senhor notou. Isso aqui é um cortejo fúnebre. E o senhor vem para dizer para mim: não chores. Jesus tem esse poder de nos fazer, pela fé, tomar atitudes que contrariam a realidade dos fatos. Ele diz para ela: não chores. E há uma colisão de pessoas. Eu queria que você entendesse de que uma multidão, e multidão na Bíblia é quando você não consegue contar mais. 50, 10, 100, 200. Uma multidão. Não sabemos quantos. Mas havia um grande número de pessoas. Preste atenção aqui. Há uma colisão de multidões. Uma multidão vindo, seguindo alguém que era o dono da vida. Aquele que havia acabado de curar o servo de um centurião. Do outro lado, a multidão dos desesperados, dos que lamentavam. E ao encontro, eu acho, e aqui, mais uma vez, eu mergulho um pouco nas possibilidades desse encontro, que o texto me permite ter. O texto diz que houve esse encontro. E eu acho que nesse encontro, houve conversas. Uma multidão vinda, acabaram de testemunhar um milagre. A outra, na outra direção, vinda sepultar um menino. E a multidão que chega com Jesus diz: o que está acontecendo? Vocês estão chorando por quê? Você não sabe o que essa mulher sofreu. Você não sabe a história dela. E ela era uma viúva tão querida, e agora não bastasse a dor de perder o seu marido, tadinha, está indo sepultar seu único filho. Eu fico imaginando qual não foi a colocação da outra multidão. A outra multidão disse: pode falar para todo mundo parar de chorar. Você não está entendendo. Nós estamos junto com aquele que tem o poder de fazer coisas extraordinárias. Eu gosto desses encontros de multidões, de gente que está cheio de esperança para consolar o coração de quem já está sem nenhuma esperança. É por isso que um ajuntamento como esse era importante. Quando você encontra gente que está vindo na direção oposta, é você acreditando que não tem jeito, e na outra direção vindo gente que já testemunhou que tem jeito. E quando você encontra alguém que viveu um milagre, você começa a acreditar que o milagre também pode ser possível na sua vida. Há um conflito, um colapso de multidões. E eu queria que você entendesse: de duas multidões, de repente se transforma em uma. Dois grupos distintos, de repente se embolam. Um mistura com o outro, um mistura com o outro. Um santo ajuntamento. Mas eu fico imaginando aqui, qual não é o testemunho daqueles que vinham com o grupo de Jesus. O grupo de Jesus é usado sempre para encorajar e fortalecer aqueles que ainda não fazem parte do grupo do sobrenatural. É gente que chega, e talvez hoje à noite
em meio aos corredores e aos bancos de uma igreja, ao sentar-se ao lado de alguém, ao ouvir o testemunho de alguém e ouvir o que Deus faz, as multidões se misturam e o bochicho é um só. O mestre está aqui. Jesus promove esse choque. O dono da vida, a multidão da esperança e um grupo de desesperados. Jesus então faz o que lhe era mais peculiar em fazer. Ele manda parar o cortejo. Chegando-se, o texto diz, depois que diz para ela não chorar, verso de número 14, diz que ele chegando-se, aproxime-se, perceba a aproximação de Jesus, junto à cidade, junto à pessoa, junto ao problema. É sempre assim, Jesus está sempre querendo chegar mais perto, junto à cidade, junto à viúva, junto ao problema. Jesus está sempre querendo se aproximar. O texto diz no versículo seguinte: chegando-se, ele toca o esquife. Loucura! Como alguém que conhece as leis toca a esquife de alguém morto. Mas Jesus é assim. Jesus está sempre disposto a ir na contramão do sistema, porque Ele é o único que tem o poder de mudar realidades. Ele toca o esquife e Ele diz para todo mundo: para! Eu fico imaginando, porque nós temos uma ideia de situações quando se diz respeito à narrativa bíblica, de uma coisa assim meio que hollywoodiana, como se fosse um ator todo maquiado. Jesus dizendo: pare. Não, eu queria que você trouxesse isso para a realidade da vida. É Jesus vindo num cortejo e ele pega o pastor Fábio, meu auxiliar, agora vitalício. Ele está vindo, sobe aqui porque fica melhor para o pessoal ver. Vem cá, pastor André, você também, pastor André. O senhor que tem especialista nessa área. Pastor Marcos Lucas também, por gentileza, chega aqui. E vocês estão vindo, vem nessa direção, vem, vocês estão vindo num cortejo. Vamos dizer que vocês estão trazendo alguém, mas vem devagar, que cortejo rápido é esse? Misericórdia. Não, vem devagar. E vocês estão chorando. Vocês estão tristes, chora. Pastor André é bom de chorar. Chora. Jesus vem na direção, para isso que acontece. Jesus põe a mão no esquife e ele para os que o conduzem. Diz: para! Você sabia que algumas vezes Jesus precisa vir na nossa direção e pôr a mão e dizer assim: para! Ei! Eu fico imaginando a reação deles. Quem é esse doido? Esse maluco? Acabou de colocar a mão no esquife, impuro, não tem coração. Já não bastasse a dor dessa viúva, vem esse maluco parar um cortejo, pôr a mão sobre a gente, e Jesus os para. Não fique imaginando que ele vem, aqui quem fala é o poderoso, parai. Não, ele para, ele põe a mão. Veja o texto, fica aqui ainda os três, por favor. O texto diz que parando os que o conduziam, Jesus sempre vai querer interferir num processo no qual você julga não ter volta. Jesus para, ele põe a mão sobre eles e diz: para. Eu sei que vocês estão tentando ajudar, mas para. Pode descer. A não ser que vocês queiram ficar aqui comigo, não tem problema nenhum. Eu posso ficar aqui, os irmãos aqui, não tem problema nenhum. Eu vou ficar feliz. Deus abençoe, viu? O dia que eu precisar de alguém para fazer cortejo fúnebre, eu chamo os irmãos. Jesus para os três. E ele diz para o jovem: como é que alguém fala com morto? Será que você já parou para pensar nisso? Ele para os que o conduziam. Para a mulher ele usa duas palavras: não chores. E ele vem e fala com o morto. Eu estou imaginando todo mundo olhando. Realmente. Mandou a mulher parar de chorar.
mandou o cortejo fúnebre, interrompeu. Não tem coração, sensibilidade zero. E não bastasse tudo isso, ele fala com o morto. Morto. Ele diz para o morto: jovem, jovem, e aqui é que você precisa, porque essa expressão, essas 3 palavrinhas, é que mudam o contexto de qualquer história. Eu te mando. O que nós às vezes esquecemos é de que Ele tem toda a autoridade. Quando Ele manda parar de chorar, é porque Ele tem oportunidade, tem poder e autoridade para fazer a situação que te faz chorar cessar. Eu te mando. Ele diz assim: ô jovem, você não podia por gentileza, aqui quem está falando é Jesus. Jovem, eu te mando, levanta-te. Imagine a reação de quem estava perto. Imagine a expectativa. Eu te mando, eu te mando. Querido, há uma ordem da parte de Cristo sobre a sua vida hoje à noite. Será que você consegue entender de que da mesma forma que Jesus parou um cortejo em Naim, Jesus pode parar o cortejo da sua vida hoje? Esse momento, essa história, essa fatalidade, essa definição de fracasso que você estampou em algum lugar, não tem jeito, no dia tal é o dia do sepultamento, está aqui, é o dia, nasceu tal dia, mas morreu tal dia. Jesus vem e quebra a ordem das coisas, porque Ele tem o poder para mudar circunstâncias. Ele diz: eu te mando, levanta-te. E de forma surpreendente, o texto diz que sentou-se. E olha a conjunção do verbo: o que estivera morto. E passou. O que está escrito aí? Eu fico imaginando o que esse cara falou. O que esse cara falou? O que o morto diz para Jesus logo depois de ressuscitar? Aqueles que são mais triunfalistas diriam: por que me chamaste de volta, mestre? Eu já estava gozando das delícias do porvir. Eu estava andando nas ruas de ouro. Eu já estava me deleitando em meio aos mares de cristal. Eu já falava com o pai Abraão. Eu já falava com Isaac e com Jacó. E o Senhor me mandou despertar. Eu não sei o que ele falou, mas a minha cabeça às vezes viaja demais. E eu fico aqui um tanto que imaginando o que esse homem passa a falar. Talvez ele começou a falar com a mãe. Ele disse: mãe, não chora mais não. E aquela voz que ela achava que jamais voltaria a ouvir, chega aos seus ouvidos de novo. Até porque a fala é uma expressão do coração. A palavra de Deus diz que a boca fala e o coração está cheio. Eu fiquei imaginando aquele menino sentando-se dizendo: mãe, eu ouvi uma voz que eu nunca antes tinha ouvido. Ela falou em meio a um ambiente onde havia morte, a mesma voz que Lázaro ouviu. Há um pregador e um teólogo conhecido do século 17, 18, mais ou menos, que diz que Jesus diz o nome de Lázaro para que os demais mortos não tivessem saído da sepultura também. Lázaro! É por isso que Jesus diz: jovem! Uma voz que muda realidades. O texto diz que Jesus então faz aquilo que ele é especialista em fazer. Vamos ficar de pé.
como eu sempre digo, dá aquela impressão boa que está acabando. Preste atenção no que o texto diz. E Jesus o restituiu à sua mãe. Você sabia que Jesus é especialista em restituição? Você sabia que Jesus tem o poder de trazer de volta a alegria, a paz, a esperança? Você sabia que Jesus, com uma palavra, pode mudar a sua realidade? Jesus pega o menino, eu fico imaginando ele pegando na mão, porque o texto diz, ele o restituiu. Eu creio que Jesus pegou na mão do moço. Está aqui. Não se fala mais sobre a mãe. Não se fala. O texto diz que todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus e diziam: grande profeta se levantou entre nós. Eles nem sabiam quem Jesus era direito. Sabia disso? Alguns diziam: Deus visitou o seu povo. Mas eu queria usar da liberdade que esse hiato, esse vácuo na história me dá permissão para entrar, para voltar a falar da mãe. Aquilo que ela achava que era o pior dia da sua vida se transformou no dia do seu maior milagre. Eu acho que ela não conseguiu corresponder à expectativa de Jesus de parar de chorar. Eu acho que ela chorou mais foi agora. Só que as lágrimas delas tinham outro significado. Lágrimas de que alguém que encontra um Jesus que se importa, que muda realidades. Ela abraça o menino. Abraça o menino. E a história diz de que essa notícia se espalha. A história de uma mulher que tinha perdido tudo, mas foi restituída. Essa pode ser a sua história hoje à noite. Talvez você entrou aqui dizendo: Deus, eu já perdi tanto. Eu estou no meio de um cortejo. Tem gente aqui hoje à noite no meio de um funeral. Um funeral. A alegria foi embora, a autoestima não existe. O casamento está às margens de um túmulo. Mas Jesus se aproximou de você hoje à noite. Ele chega até você e diz: não chores. Eu posso mudar a sua história. Com a autoridade que eu tenho, eu mudo circunstâncias. E eu tenho o poder de produzir um novo amanhã na sua vida. Portanto, hoje à noite, eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. E eu não sei o que é que você tanto precisa hoje à noite. Mas há uma palavra que Deus entrega ao povo de Israel através do profeta Jeremias no capítulo 31, versículos 16 e 17, em que o Senhor assim o diz: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. O Deus da esperança te encontra aqui hoje à noite.
Deus quer te ajudar. Ele se aproxima, e o toque e a aproximação de Cristo hoje à noite é através do seu Espírito, da sua palavra. Ele fala com você. Mas hoje Jesus quer parar o cortejo. Ele quer pôr a mão naquilo que você estava pronto a enterrar, pronto a sepultar. Jesus quer pôr a mão e diz: para. Hoje é dia de restituição. Hoje é dia de novo nascimento. Portanto, eu queria te dar a oportunidade, antes da gente entrar na semana, antes da gente retomar as nossas atividades, eu queria te dar a oportunidade hoje à noite de responder a voz do Espírito ao seu coração. E quem sabe você chegou aqui hoje à noite achando que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais perdão, que não tem mais volta. E Deus te encontrou aqui. No meio de uma multidão, Deus encontra uma mulher sofrendo. No meio de uma multidão, Jesus te encontra. Portanto, se Deus falou ao seu coração hoje à noite, e você crê que Ele tem o poder e a autoridade para mudar a sua história, para transformar a sua situação, eu quero te fazer um convite. Por que é que você não pede licença do seu lugar? Você não vem para esse altar? Porque o mesmo Jesus que encontra uma mulher em Naim está aqui hoje à noite. E Ele continua fazendo a mesma coisa, mudando realidade, mudando situações. Então o que é que você está esperando? Vem para cá. Dobre os seus joelhos nesse altar e Deus muda a minha história. Talvez você vai dizer: mas não faz sentido Deus falar para eu parar de sofrer, para eu parar de chorar, para eu parar de lamentar. Mas foi para isso que Deus te trouxe aqui, para mudar a sua história. Hoje é um novo amanhã para a sua vida. Vem. Você está na galeria, peça licença. Vem para o altar. Eu quero orar com você. Vem para cá. Você que já entrou debaixo do status quo, impossível ser feliz. Deus quer mudar isso na sua história hoje à noite. Deus tem o poder para perdoar o seu pecado. Deus tem o poder para sarar as suas feridas. Deus tem o poder de fazer você uma nova história. Ele tem o poder de fazer tudo novo, mas você tem que vir. Vem para esse altar hoje à noite. Quem sabe você precisa pegar a mão aí do seu cônjuge, dizer: vamos lá para o altar. Vamos lá para o altar. Vamos juntos. Vamos para frente. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Pede licença. Vem para cá. Vem. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito.